Olá, primatas, tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo bem? Eu fiz o teste e parece que dá para vocês me ouvirem bem assim. Tem um recurso desse meu microfone, que na verdade é do software desse microfone, que me permite ativar uma correção de áudio, aquela porcaria que nunca funciona. Eu não tinha percebido que ele estava ativo em alguns vídeos aí, então vocês podem ter notado um áudio meio digitalizado, meio equalizado, é porque essa porcaria desse recurso estava ativo. Mas você percebe como que está melhor o áudio agora? Pois é, eu estou falando super baixo, porque agora já são 1h30, mas eu resolvi gravar o FAQ aqui, independente do horário, ok? Este vídeo aqui é o FAQ referente ao vídeo Como Sabemos a Idade da Terra, que era para eu ter olhado qual que é o número desse vídeo. E eu vou olhar agora, nesse minuto, porque o YouTube vai me permitir fazer isso rapidinho. É o Primata Falante número 72. Se você ainda não assistiu, o link para ele vai estar aqui na descrição. Acesse esse link, assista esse vídeo e depois volta aqui para você entender os comentários, ok? Eu quero mandar um abraço aqui, antes de começar esse FAQ especificamente, eu quero mandar um abraço aqui para a galera que está acompanhando a maratona de FAQs aí, tá? Eu vou ler alguns nomes aqui que eu estou me lembrando de todos os vídeos. Se eu não ler o seu nome e você está acompanhando os FAQs, pode comentar nesse vídeo aqui que eu faço questão de olhar de novo para quando eu for gravar os mais alguns FAQs, tá bom? Eu vou mandar aqui um abraço para o Fernando Maldaner, que eu tenho visto que está comentando sempre. O Paulo Melo também está presente em todos aí. Everton Cunha, que inclusive está sempre aí na seção de comentários. Deixa eu ver mais gente aqui. Vamos lá. Eita, nós. O Lorde Júnior também, que eu tenho visto que está comentando direto aí. Vamos ver. Quem mais? O Fábio de Brito, que eu me lembro de ter lido mais de um comentário aqui. O Maicon F. de Melo também. Eu citei alguns nomes de apoiadores aqui, inclusive, ok? Vamos lá. O Gustavo Vitorino, muito obrigado, Gustavo Vitorino, também por estar assistindo aí. Vamos ver quem mais. Agradecer o pessoal que comentou o link do vídeo do Sérgio Sacani, lá do Space Today TV. Vamos lá. Quem mais está por aqui? Tem mais um nome que eu não estou lembrando. Matheus Senen Tavares, muito obrigado por estar aqui assistindo sempre. Gustavo Petrosa também, que eu vejo direto aqui. Adinael Fernandes também. Eu estou no momento Xuxa aqui agora, né? Mandando um abraço para a galera. Eu vou parar por aqui. Aqui a Lorena Olaf Furter, que eu lembro de ter visto comentários aqui também, ok? E Mortan John também, enfim. Talvez eu não tenha lido algum nome aqui, mas podem ter certeza de que eu estou vendo os nomes aqui, tá, gente? Não dá para eu ver sempre, porque, como eu disse, é muita coisa para fazer, e se eu fosse ficar vendo comentário, não dava tempo de eu fazer vídeo, não dava tempo de eu estudar, não dava tempo de eu programar os próximos vídeos que eu tenho que fazer. Muito obrigado por estarem acompanhando essa maratona aí. Agora, vamos lá ao FAQ de fato desse vídeo, tá bom? O Nuno Paulo comentou: tem alguns questionamentos. O método de datação da Terra é incontestável? É mensurável na prática? Só existe essa versão aceitável? E rolou uma mega sequência de comentários lá. A resposta por pergunta. Primeira, nada em ciência é incontestável, porque ciência não é dogma, ciência não é religião, ciência não é inclusive doutrina política. A ciência ela é feita exatamente de pessoas contestando os métodos, ok? Agora, sim, ele é muito bem estabelecido, porque nós temos o conhecimento não só do método, mas também da estrutura dos átomos que a gente está falando. A gente sabe que alguns tipos de átomos só decaem para um outro tipo de átomo. Então, quando você tem, por exemplo, uma amostra de urânio, eu acho que urânio 238, a gente sabe que com o tempo o núcleo dele vai se diminuindo, porque ele vai emitindo partículas alfa ou beta, não lembro exatamente qual, até um ponto em que ele decai para chumbo 137, não lembro agora exatamente qual que é qual aqui, tá? Mas sim, a gente tem todo esse conhecimento, então você pode contestar, mas está lá muito bem respondido para essa contestação qualquer que seja, tá bom? Então, é mensurável na prática? Sim, a gente mensura ele na prática, por isso que a gente consegue medir a idade da Terra, porque a gente pega elementos que a gente tem que são antigos e consegue dizer a idade deles usando esse fenômeno do decaimento radiativo.
O decaimento não acontece só com urânio, ou só com zircão, ou só com uma pedra ou outra, ele acontece com praticamente todos os elementos, tá? A questão é, tem alguns cujo tempo de meia-vida é mais longo. Então, por exemplo, se você tiver o carbono, o tempo de meia-vida dele não é tão grande assim, é grande, mas ele é muito útil, por exemplo, para datar coisas entre, não sei, acho que em até 10 mil anos aí, o carbono é muito útil para esse tipo de datação. O Pirula acho que já fez um vídeo sobre carbono 14 lá, vale a pena conferir. Agora, quando você quer idades maiores, você precisa de elementos que não são tão instáveis, que demoram mais tempo para decair para outros. Nesse caso aí a gente tem o urânio, que é um dos melhores, né? E é isso, a gente sabe exatamente para qual elemento cada outro elemento decai. Então é por isso que sim, a datação por decaimento radiativo é confiável, porque a gente tem não só o conhecimento químico, como também o conhecimento físico dos átomos, tá? E isso a gente tem o domínio dessa prática já. Só existe essa versão aceitável de quê? Da datação? Sim. A Terra nova, a Terra de 6 mil anos, não é teoria científica. Não é teoria científica, ok? É uma tentativa de enfiar o nome ciência numa teoria, que nem é teoria, né? Numa história que é puramente religiosa. Não existe nenhum método científico que diga que a Terra possui 6 mil anos ou qualquer coisa abaixo de 4 bilhões de anos, ok? Ponto. Existem pessoas por aí falando que tem cientistas que questionam isso e tudo mais, mas com artigos publicados e com métodos comprovados e replicados, não existe nenhum estudo levado a sério que diga que a Terra é jovem, ok? Pelas coisas que eu falei naquele vídeo, isso já está bem claro, tá bom? E agora eu vou girar aqui para baixo um monte, porque veio um monte de comentário. Vale lembrar que teve gente tentando citar alguns pesquisadores aí que falam que a Terra é jovem, mas aqui vale aquela mesma coisa que eu sempre falo. Não importa quem diga que a Terra é jovem, a gente tem muito mais do que evidências muito mais que necessárias para saber que a Terra tem pelo menos 4,5 bilhões de anos. A gente pode descobrir posteriormente que a Terra é mais velha que isso, mas a gente não tem como descobrir que ela é mais jovem que isso. Inclusive, não existiriam tantas espécies quanto nós temos se a Terra fosse jovem. A gente não teria... Entra aqui também aquela questão que eu já falei antes. Se a datação por decaimento radiativo não for confiável, tem toda uma série de tecnologias que a gente tem hoje, que são frutos dos mesmos estudos que geraram a datação por decaimento radiativo, que também não funcionariam, tá? Então, é um método muito bem estabelecido e não há nenhuma contestação séria em relação a esse tipo de datação, ok? Fora os youtubers malucos e o pessoal da Terra plana e os gurus que tem por aí, que querem de todo jeito falar que a religião deles é uma coisa literal e que ela diz a respeito da própria ciência, de como o conhecimento científico deveria ser. Vale lembrar aqui uma coisa que esse pessoal esquece, tá? Esses livros de Gênesis, esses livros de Gênesis, né, de origem da Terra, de origem do ser humano e tudo mais, que a gente tem antigos, em especial Bíblia, Corão e outros livros religiosos, eles não têm intenção, os autores que escreveram ele lá atrás, sabemos lá, cada parte desses livros foi escrita em uma época, os autores não tinham essa metodologia científica. A ideia deles não era calcular exatamente quantos anos a Terra tinha e dar um ponto de vista cronológico de fato. A forma deles de escrever história, a forma deles de descrever o mundo era muito mais simbólica, era muito mais no sentido de dar uma noção de identidade para o povo ao qual eles pertenciam, de dar uma noção de ligação deles com a natureza e com seus deuses, enfim. Então é uma bobagem sem tamanho essa galera hoje, que tem todo o conhecimento científico disponível às mãos, ainda querer defender com unhas e dentes que essa visão que o pessoal lá que é da idade do bronze, que não sabia ainda, né, que ainda não tinha nem instrumento para cortar um elemento direito, vai querer dizer que esse pessoal já sabia como que a Terra foi formada e quanto tempo ela tinha, tá? A galera que ainda tinha medo da noite e das tempestades, achando que era a fúria dos deuses,
e o pessoal querer pegar essa turma como se tudo que eles disseram é um conhecimento físico, científico concreto, tá? Não é assim, e esse pessoal, se eles estudassem de fato aquilo que eles dizem que defendem, eles também parariam com essa bobeirada que eles tentam fazer, ok? Vamos prosseguir aqui. David H. Faz uns 15 anos que eu ouço que a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Então hoje a Terra tem 4,5 bilhões e 15 anos de idade. Só falta agora saber o dia e o mês. Eu acho que ele fez de piada. Mas é um comentário muito importante para eu explicar aqui mais uma vez uma coisa que eu já falei. Quando você fala 4,5 bilhões de anos, você está falando, na verdade, de 4,5 vezes 10 a 6 a 9. A 9? É isso mesmo, né? 100 mil, 100 milhões. 4,5 vezes 10 elevado a 9. Em ciência, ou melhor, em matemática, bom, matemática e ciência, porque as duas trabalham juntas aí quando o assunto é a física. Quando você tem uma ordem de grandeza de 10 elevado a 9, qualquer número que possua uma ordem de grandeza inferior a 10 elevado a 8 não é uma grandeza considerável. Qualquer número inferior a isso está dentro da margem de erro, porque você está oferecendo uma precisão de 10 elevado a 9. Essa é a precisão que você tem para o número que você está apresentando. Então, qualquer número que você tem ali não está somando e nem subtraindo nada da sua medida. Então, de fato, esse número só vai mudar daqui a meio bilhão, a 0,1 bilhão de anos, ok? Toda medida que você ouvir, astronômica, eu já falei disso num vídeo lá no canal, que o nome dele é Você é Maior e Menor que Pensa, onde eu falei de escalas. E eu provavelmente vou abordar isso em vídeos futuros, já tem um roteiro específico que eu estou tratando disso aí, para deixar mais clara essa noção, que quando eu faço uma medida, por exemplo, de 1 metro, se você aumenta a sua régua se a sua precisão da sua régua é de milímetros, né? A régua milimetrada que a gente tem, eu ia tirar aqui magicamente como eu faço normalmente, o pessoal gosta, mas não está aqui na minha mão. Deixa eu pegar minha régua ali. Essa régua, ela é milimetrada. Então, se eu aumento essa régua em 0,01 milímetro, essa régua não tem agora 30 centímetros e 0,01 milímetro. Ela continua tendo 30 centímetros, porque a precisão dela é de 1 milímetro. E como ela é analógica, eu ainda posso estimar aqui cerca de meio milímetro. Mas para qualquer coisa inferior a isso, não é medida. Qualquer coisa inferior a isso não é uma grandeza física para mim aqui, para o meu experimento, fisicamente falando, ok? Porque a minha ordem de precisão aqui é essa. A mesma coisa nessas medidas de idade da Terra, medidas astronômicas e qualquer coisa desse tipo. Tem uma galera que não entende, tem uma galera que entende e tem o pessoal que não entende nada de ciência, nem quer entender e usa esse tipo de coisa para fazer crítica, tá? Mas fica aqui essa informação para você que está acompanhando o FAQ. Muito obrigado, David H., pelo seu comentário, que eu acho que foi uma piada. Se não foi uma piada, tá aqui a informação para você. Matheus Andrade comentou: fake, já é sabido que a Lua se formou quando Agoromo Sensei usou o Shibaku Tensei para aprisionar o Juubi. Pelos comentários aqui, eu vou decepcionar alguns aqui agora. Eu não assisti Naruto, nunca vi Naruto, eu estava estudando no horário que passava Naruto, e eu nunca fui muito fã de Dragon Ball Z, de Naruto, esses desenhos de luta e tudo mais. Coloque aqui os comentários me xingando. Me xingando não, né? Você que gosta, coloque aqui sua decepção comigo, tá? Mas eu acho que é uma referência a Naruto, pelo que o pessoal comentou aí. Vamos lá. O Fender Stratocaster comentou: o Davi completou sua metamorfose em Jesus com sucesso. Tá igualzinho. O Messias vive novamente. É físico e ateu. Toma essa, YouTube. Mais uma vez a piadinha de Jesus, mas essa foi mais completa. Aline Abud comentou: fantástica explicação. Agora posso mostrar de forma didática para meu irmão que acredita que a Terra tem 7.000 anos. Eu espero que realmente sirva, porque se ele acredita nisso porque ele viu explicações e passou a achar que essa é a melhor datação, você vai conseguir convencer.
Se ele está nessa porque ele segue algum desses gurus que estão por aí pregando um conhecimento científico falso, muito dificilmente você vai convencer, porque o argumento deles não é a razão, o argumento deles é o sentimento de ódio a uma certa ideologia, enfim, é baseado em outras coisas que não uma argumentação racional. E tem uma frase que eu gosto muito, que eu não lembro exatamente de quem é, que é aquela de que você tentar argumentar de forma racional com alguém que abandonou a razão é a mesma coisa que você medicar um cadáver, né? Não vale a pena, eu já não gasto meu tempo hoje tentando dialogar com pessoas que têm esse tipo de linha, né, de abordagem. É por isso que eu acho uma mega bobagem os debates que o pessoal tenta montar, e até quando fazem uma resposta de forma a tentar abrir um diálogo com um certo grupo de pessoas aí, porque essas pessoas não querem diálogo. Tem pessoas que não têm maturidade mental, que não têm essa maturidade pessoal de lidar com uma pessoa, de conversar com uma pessoa que tem um ponto de vista diferente e tentar entender se essa pessoa tem boas razões, se essa pessoa tem bons argumentos, ok? Como eu disse aqui, está sempre aberto para quem quiser trazer argumentos que provem aquilo que as pessoas falem aí, mas eu sei exatamente como que está o conhecimento científico. Então, quando eu tento trazer isso, uma pessoa chega me xingando de alguma coisa e falando que eu sou mancomunado com a NASA e com os cientistas, eu já sei que essa pessoa não está querendo de fato conhecer o que a gente tem a respeito dessa questão na ciência de hoje. E sim, sei lá, está querendo destilar o ódio dela, está movido por outra coisa aí que não é a razão, né? E assim, a ciência não é para essas pessoas. A ciência é para quem está disposto a ver as evidências e ter sua visão atual modificada por aquilo que a natureza está falando com a gente, né? Aliás, só para vocês saberem, eu já fui criacionista, eu já fui... não terraplanista, eu acho que eu nunca cheguei nesse ponto, até porque a própria igreja católica, que é a qual eu fazia parte antes de virar ateu, ela não tem essa visão. Inclusive a igreja católica ela é bem aberta, inclusive em relação à evolução, tá? Se alguém que se diz católico aí diz que o ser humano não veio do macaco, ele não sabe muito bem o que a igreja dele fala, porque a igreja há muito tempo já reconhece a autoridade da ciência quando o assunto é conhecer a natureza. A igreja já tomou para si outra coisa que não o conhecimento de como a natureza... A igreja católica especificamente já reconheceu que a Bíblia não tem essa intenção de explicar como a natureza funciona. E sim essa questão simbólica que eu já falei aí. E eu já fiz parte dessa turma, só que eu sempre tive a cabeça muito aberta para que as evidências fossem apresentadas e me fizessem enxergar diferente do que eu pensava, né? Mas o pessoal acha que eu sou um vendido, enfim. Não dou atenção para essa turma, não. Daniel José Patrício comentou: não, na verdade foram só 7 dias e plim, essas pedras aí foram colocadas por Deus para testar o conhecimento do homem. É o que dizem os que se baseiam no livro místico. É exatamente o que eu falei. Tem um episódio do Family Guy muito legal, inclusive, que eles colocam isso. A versão da... Tem uma igreja lá nos Estados Unidos, que acho que é a metodista de Westboro, se eu não me engano, que se envolve nessas... Toda vez que surge alguma coisa absurda aí em relação a gays, negros, a ciência no colégio e tudo mais, em geral tá ligado a esse pessoal aí. E aí o Family Guy, eles colocaram lá... Por determinação da lei, a gente é obrigado a apresentar a versão dessa igreja de como foi a criação. Aí aparece a Dini, é um gênio, quem assistir aí sabe, balançando a orelha, balançando a cabeça e começa a aparecer um animal aqui, um ser humano de terno e gravata ali, enfim. É difícil, tem um pessoal que não percebe que não é assim, sabe? Vamos lá. Vlog da grande linha. Finalmente um vídeo que entendi por completo. Ficou ótimo XDD. XDD, né? Um sorrisão assim. Valeu, vlog da grande linha. Mais uma piada de Jesus, vou dispensar. Um comentário de hater, vamos pular. Ramon Santos. Aliás, abre as contas da taxa de decaimento, porque tem uma fórmula por trás dessa taxa, não é? Ramon Santos, ótima sugestão. Vou colocar na agenda abrindo as contas dessa datação, porque é bem interessante, tá? Inclusive,
deixa claro por que é que não há uma alternativa da Terra ter 6 mil anos. Eu posso inclusive adiantar aqui o seguinte, essa conta envolve uma exponencial, né? Então, se você colocar 6 mil anos nessa conta, o resultado fica assim, completamente risível. Então, assim, enfim, tá aí uma boa sugestão, vou guardar para o futuro, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu acho que... Eu vou ler esse último aqui porque é bem legal. O Flávio Henrique comentou: comendo um pão de queijo com seu vídeo, foi bom demais da conta. Esse tá aí no espírito de Minas. Não sei se é mineiro, mas o pão de queijo, o melhor é daqui de Minas. Quem já veio sabe. Então é isso, pessoal. Eu vou parar por aqui. Eu vou fazer um adendo aqui nesse vídeo porque eu falei um bocado de crenças aí, tá? E eventualmente tem alguém que comenta, que reclama de eu falar de crença. É o seguinte, como eu falei aqui, inclusive essa questão da criação, de como que funciona isso, é importante ressaltar que eu não tenho nenhum problema, inclusive que você seja católico, evangélico, espírita, o que for, contanto que você, primeiro, não exija de mim que eu não fale desses assuntos porque você se sente desconfortável em ver alguém falando dessas coisas. E segundo, principalmente, que você seja coerente com o que você observa. Não tem nenhum problema em você acreditar que existe um Deus, que ele, sei lá, que ele te ama, que ele te criou, etc., que ele te protege, não sei lá, contanto que você saiba que a gente tem evidência de que a Terra não tem 6 mil anos. Você não precisa acreditar que a Terra tem 6 mil anos para manter a sua fé em qualquer que seja o seu Deus, tá? Se você for coerente, eu acho que essa é a melhor forma de você acreditar em qualquer coisa que seja, é você ser coerente. Se você tem que proteger a sua fé das evidências, tem um problema na sua fé aí, tá? Eu conheço pessoas muito inteligentes, inclusive o meu melhor amigo é um cara muito inteligente, e ele é católico, e assim, e ele não nega como que o mundo funciona, ele não nega que algumas coisas estão claras, tipo, que não dá para você negar que existem pessoas passando fome, que existe injustiça no mundo e tudo mais. Mas no momento em que você começa a precisar se blindar desse tipo de coisa, com frase de efeito, com ataque a outras pessoas, entendeu? Com isso que tem ficado muito popular, que é ataque pessoal aí, é sinal de que talvez isso que você acredita não esteja tão correto assim, tá? E se você tem de fato a intenção de conhecer como as coisas funcionam de verdade, e principalmente se você acredita que essa fé que você tem está correta, você não deveria precisar proteger a sua fé da verdade, tá bom? Então eu não estou dizendo que todo mundo, como eu reafirmo aqui, que não é porque que a pessoa tem fé que ela está sendo incoerente com a realidade. Eu estou dizendo apenas que você pode ter a sua fé sem ser incoerente com a realidade. Tem muita gente aí na internet que está pensando com essa cabecinha, tem vlogs demais surgindo por aí, tentando conciliar uma coisa que já foi há muito tempo esclarecida pelas pessoas que estão à frente das religiões aí mais antigas, né? Tem algumas que o pessoal prefere colocar o cabresto aqui e se fechar para o mundo e todo mundo está errado, todo mundo é o demônio falando, mas tem algumas muito coerentes que inclusive estão aí abertas a dialogar com a ciência, tá? É isso, esse é o meu esclarecimento para você. Se você tem crenças e tudo mais, eu não tenho nenhum problema com isso, resguardado tudo isso que eu falei aqui. Muito obrigado a todo mundo que me apoia através do Apoia-se. Eu já falei aqui em outro vídeo, vou falar aqui de novo. O pessoal que me apoia lá no Apoia-se, eu adiciono. Se você já me apoia no Apoia-se e ainda não está lá nesse grupo, comente aqui. Eu adiciono o pessoal que me apoia lá num grupo no Facebook que é exclusivo para os apoiadores, tá? Eu sou terrível em redes sociais, eu não consigo dar conta de responder todo mundo que me manda mensagem. Eu gostaria de conseguir, mas eu não consigo. É muita gente que manda mensagem, não estou dando uma de popstar aqui não. É que de fato eu já tinha dificuldade em responder quando era pouca gente, quando pouca gente me conhecia. E agora que chega muita mensagem, eu não consigo. Então, nesse grupo em específico é onde eu consigo dar atenção para o pessoal que me acompanha, tá? E eu faço questão, porque é um pessoal que está me ajudando a continuar o trabalho. Então eu faço questão de dar toda a atenção para o pessoal lá nesse grupo e também para o pessoal que não está nesse grupo, mas que me manda o e-mail, tá? Então se você quiser
poder participar desse grupo lá, saber dos temas dos vídeos com um pouco de antecedência, ver o que está rolando por trás dos bastidores, né? Porque o pessoal lá do grupo me ajudou a montar o computador para eu comprar, a olhar o monitor, enfim, todas essas coisas aí. Se você também quiser participar desse grupo, é só você me ajudar lá pelo Apoia-se. Qualquer valor, desde o mínimo lá, você já está dentro do grupo, tá? E vai participar lá das discussões, das brincadeiras que rola por lá, dos hangouts que eu faço. Eu tento fazer uma vez por mês, agora na correria a gente acaba passando um pouco, mas o primeiro hangout que teve foi muito legal e já vai ter o próximo muito em breve aí. Se você que também quiser fazer parte, é só acessar lá o Apoia-se e me apoiar também, ok? E muito obrigado também aos que me ajudaram pela vaquinha lá no site do Vaquinha do Primata Falante. O link também vai estar aqui na descrição. Já está com 25 minutos. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.